Glória a Deus. Boa noite, a paz. Estamos indo para o nosso terceiro culto do dia. Deixa eu abrir aqui. Ontem a gente teve culto de jovens aqui. Queria agradecer o pastor Márcio, que esteve aqui com a gente, trazendo uma palavra. O pessoal já quer trocar, já quer substituir. Pô. O pessoal falou, não precisa mais trazer a palavra não, Tuco. Deixa o pastor Márcio, brincadeira. Mas obrigado. Todo mundo está convidado para vir aqui no próximo sábado, assistir o nosso culto, prestar culto aqui com a gente, independente da idade. Acontece algo bem bacana aqui, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém? Na noite de hoje eu preparei uma mensagem e nessa mensagem eu gostaria de falar um pouco sobre a Igreja de Cristo. E para falar um pouco sobre a Igreja de Cristo, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? O texto diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo Jesus, e o irmão de Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefás e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanás. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas que não se anule a cruz de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra que causa transformação, que causa mudança, que nessa noite a Tua palavra venha inundar os nossos corações, Pai, que nós venhamos entender de fato, Pai, o que o Senhor quer nos falar essa noite. Peço que o Senhor me dê sabedoria e que o Teu Espírito Santo cuide de cada momento desse culto, Pai, em nome de Jesus, amém. Então nesse texto de 1 Coríntios, Paulo, ele nos apresenta dois retratos da igreja. Primeiro, ele apresenta a igreja como Deus a vê. E segundo, ele apresenta a igreja como nós a vemos. No primeiro retrato, Paulo, ele descreve que nós somos em Cristo. E essa é a nossa santificação posicional. No segundo retrato, Paulo descreve o que nós somos existencialmente, que é a santificação progressiva. O que nós somos em Cristo deve ser evidenciado através daquilo que praticamos, através daquilo que fazemos na nossa vida diária. E a igreja, ela é um povo separado por Deus. A palavra grega eclésia, a igreja, significa um povo chamado para fora. A igreja é o povo que foi tirado do mundo e separado para Deus, para o seu uso e propósito exclusivo de Deus.
Cada igreja ela vai ter dois endereços, seu endereço geográfico e o seu endereço espiritual. A igreja ela é uma assembleia local, mas ela também é uma igreja universal, é o corpo de Cristo. A igreja ela se move em duas dimensões, somos cidadãos de dois mundos. Ao mesmo tempo que temos um endereço na terra, somos pessoas que têm sonhos, lutas, dificuldades, tristezas, angústias, mas também somos pessoas que vivemos numa esfera, numa dimensão espiritual gloriosa, que é o corpo de Cristo. A igreja ela tem um dono, a igreja é de Deus, ela não é minha, não é do pastor, não é sua, não é da membresia, a igreja pertence a Deus. Paulo chega a dizer à igreja de Éfeso que a igreja é de Deus porque ele comprou a igreja com o seu sangue. Não se trata, portanto, nesse texto da igreja de Corinto. Se trata da igreja de Deus localizada em Corinto. E tudo que nós vamos falar aqui não se trata da igreja do Nazareno, mas se trata da igreja de Deus. A igreja só tem um dono. A igreja também é chamada para a santidade. E a santificação, como eu disse no começo, ela tem dois aspectos importantes. Primeiro, a santificação posicional. Todo crente é santificado em Cristo. Toda pessoa que crê em Jesus é santa. E essa santificação é posicional, minha posição em Cristo. Ser santo é estar em Cristo. É um ato, não é um processo. Se você está em Cristo, você foi separado para Deus para sempre. E também temos a santificação processual. O texto vai dizer, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Parece contraditório, porque se já é santificado em Cristo Jesus, por que tem que ser chamado para ser santo? É que a primeira santificação é posicional e a segunda é a santificação processual. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado progressivamente à imagem de Cristo. Essa santificação é processual, essa santificação ela é durante a nossa vida toda e só acaba no dia da glória de Jesus Cristo, vindo buscar a sua igreja. A igreja é uma família universal. E é um grande erro olharmos para o nosso grupo, para a nossa denominação, para a nossa galera, para a nossa igreja, e ter a pretensão, a vaidade de acharmos que nós somos os únicos salvos, os únicos em Cristo, e os únicos que herdarão o reino do céu. Fomos chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. A igreja de Deus é maior que a nossa denominação. A igreja de Deus é maior que a nossa igreja local. Se você está em Cristo, você pertence a uma família que está espalhada por todo o mundo. Nenhuma igreja pode ter a exclusividade de se apropriar da pessoa de Cristo. A igreja também é um povo enriquecido pela graça de Deus. O crente não é uma pessoa pobre, é uma pessoa muito rica, rica em graça. A gente tem o costume de pregar bênçãos materiais, mas a maior bênção e riqueza que nós temos é a graça de Deus. Paulo está dizendo que os crentes em Corinto foram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, com todos os dons espirituais. Isso é a verdadeira riqueza. Quando somos salvos, recebemos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja rica na palavra, no conhecimento e na captação de dons. Ela tinha todos os recursos para realizar a obra de Cristo. A igreja também é um povo que espera a segunda vinda de Cristo. E o que mais motiva a igreja a ser santa? Paulo disse
que o que mais motiva a igreja a se santificar é a expectativa pela volta de Cristo. A expectativa pela volta de Jesus Cristo tem que levar a igreja a se santificar. Quando o crente aguarda Jesus, quando ele vive na expectativa de que Jesus vai voltar, ele prontamente se santifica. Uma pessoa que perde de vista a verdade sobre a segunda vinda de Cristo, ela tem a tendência de cair na mesmice, de se descuidar da sua vida espiritual. Nós deveríamos estar com os nossos olhos elevados, aguardando ansiosamente a volta de Jesus Cristo. A igreja também é um povo que tem dependência da fidelidade de Deus. Paulo diz que a fidelidade de Deus nos leva a ter uma vida santa. Nos versículos 8 e 9 nós lemos que Jesus Cristo nos confirmará até o fim para sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação depende da fidelidade de Deus. A perseverança dos santos, a segurança e a certeza da salvação, a certeza de que você vai ser salvo, ela está afirmada nas mãos de Deus. Quem persevera é o próprio Deus, pois aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para cumpri-la até o final. Paulo diz que é o próprio Jesus quem nos confirma no dia final. E bom é saber que a nossa vida está nas mãos de um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que das suas mãos ninguém pode nos tirar, porque aqueles que estão em Cristo, nada pode te separar do amor dele. É bom saber que mesmo com os problemas da vida, não podemos sair das mãos de Deus e nem nos afastar do seu plano. A nossa salvação é garantida por Deus até o final. A perseverança da salvação é de Deus em nossas vidas. Depois que Paulo fala tudo isso sobre a igreja, tudo isso que eu falei para vocês sobre a igreja, todas essas bênçãos que Deus dá à igreja, ele começa a tratar dos problemas da igreja. Nós estamos vivendo em uma época em que as igrejas elas se dividem. As pessoas não têm compromisso com a verdade e nem com uma aliança de amor que elas fazem com a igreja de Cristo. Elas firmam um compromisso hoje e amanhã já estão desfazendo esse compromisso. Os membros insatisfeitos muitas vezes têm o pensamento de que na outra igreja, em outra região, em outro lugar, vai ser uma opção melhor. E disso surge o hábito comum da gente ficar trocando de igreja. Nossa geração é uma geração que tem dificuldade em firmar compromisso. Uma frase que eu sempre digo para os jovens: se você não quer ser cobrado, não assuma o compromisso. E isso vale para qualquer coisa, inclusive a sua aliança com Deus. Paulo, então, faz uma pergunta à igreja: Cristo está dividido? Paulo não prega um Cristo, Apolo prega outro Cristo, ou então Pedro outro Cristo. Existe apenas um Salvador e existe apenas um Evangelho. Paulo diz que as divisões na igreja são absurdas, porque elas estão levando as pessoas a pensar que Paulo está pregando um Cristo, Apolo prega outro Cristo, Pedro prega outro Cristo, e existe mais de um Evangelho. E há somente um Salvador, há somente um Evangelho, há somente uma verdade. E a igreja de Corinto começa a se dividir. Por quê? Porque em vez da igreja influenciar o mundo estava influenciando a igreja. E é nesse ponto que eu queria chegar. Por que que a igreja se divide? O que estava acontecendo na igreja de Corinto? A sociedade de Corinto estava dividida com duas ideias.
tinha as ideias das filosofias e sabedorias humanas e tinha a ideia do evangelho. Então ela estava dividida com ideias, líderes, filósofos e pensadores. Quando as pessoas iam à praça e ouviam algum filósofo, algum pensador pregando, alguém dizendo algo, elas diziam, eu sou do partido de fulano de tal, ou outros falavam, eu sou seguidor do filósofo tal, eu sou da doutrina de tal pessoa. E essa influência mundana começou a entrar na igreja. E é muito triste quando o mundo invade a igreja. A igreja estava seguindo um modelo mundano. E que modelo era esse? O culto à personalidade. As pessoas seguiam homens e não o evangelho. A igreja evangélica brasileira vive o pecado da tietagem. Pregadores, cantores, pastores, líderes são vistos como astros, como atores que sobem no palco para dar um show. Muitas igrejas começaram a parar de olhar para a mensagem para enaltecer o mensageiro. E é importante ressaltar que o mais importante é a mensagem e não o mensageiro. Paulo precisa perguntar à igreja, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Simplesmente servos. Um plantou, outro regou, mas o crescimento vem de Deus. Tem uma história muito interessante, um pregador muito famoso, foi numa cidadezinha pregar, e ele prega, fala muito bem e tal. Na hora que vai embora, um membro da igreja comenta com o pastor, que grande pregador veio aqui hoje. Amém. Na outra semana, quem conta essa história é o próprio, esqueci o nome dele agora, Charles Spurgeon. E ele vai pregar nessa igreja, e ele prega, e na hora que ele vai embora, esse mesmo membro chega ao pastor e fala, que grande Deus esse pregador pregou hoje. Não coloquem a atenção de vocês em líderes humanos. Não ponham o líder em um pedestal. Não coloquem o homem numa posição em que ele não possa estar. Só Jesus Cristo deve ser exaltado na igreja de Deus. Todas as vezes que a igreja começa a dar mais importância ao pregador, mais importância ao mensageiro, mais importância ao pastor, ela está prestando culto à personalidade, e isso é pecado. Se tal pastor for pregar hoje, eu não vou. Eu gosto da mensagem do pastor tal. A natureza humana, ela gosta de líderes carismáticos. E os coríntios começaram a enfatizar mais esses líderes carismáticos do que a mensagem do evangelho. Por isso, começou a divisão dentro da igreja. Eles tiraram os olhos do Senhor e colocaram nos servos do Senhor, e isso levou à competição. Paulo ele precisa dizer que o culto à personalidade é reflexo de dois pecados, a infantilidade espiritual e a carnalidade. Paulo enfatiza que eles eram crianças e também carnais pelo fato de estarem seguindo homens. Hoje é comum a gente ouvir comentários dentro da igreja do que eu fiz agora há pouco. Eu prefiro tal culto, eu prefiro tal pastor, eu prefiro tal mensagem. E depois de apontar esses problemas dentro da igreja, Paulo ele roga aos irmãos que em nome de Jesus falem a mesma coisa. Ele leva o problema à igreja. Paulo chega e fala assim, me trouxeram esse problema aqui de divisão. Em nome de Jesus, quem trouxe esse problema para mim, fala a mesma coisa, porque a gente está unido. Paulo então, depois de fazer isso, ele menciona 4 divisões dentro da igreja. Paulo ele fala primeiro da divisão do partido de Paulo, do partido de Apolo, do partido de Pedro e do partido de Cristo.
Dentro da igreja tinham 4 partidos: o de Paulo, o de Apolo, o de Pedro e o de Cristo. E por que esses 4 partidos dentro da igreja? Existiu o Partido Liberal de Paulo. O Partido Liberal de Paulo era o partido dos fundadores da igreja. Paulo foi o evangelista fundador da igreja de Corinto. Então aqueles primeiros crentes, aqueles primeiros membros da igreja começaram a dizer: não, foi Paulo que começou tudo por aqui, ele foi o fundador da igreja, nós somos os pioneiros, os pais dessa igreja, e nós estamos ligados a Paulo, nós somos do partido de Paulo. É bem provável que esses membros fossem daqueles partidos que não queriam mudar a estrutura da igreja. Talvez os que engrossavam esse partido também fossem aqueles que seguiam a mesma linha da pregação de Paulo, da liberdade cristã, não ficando atrelado ao legalismo dos judeus. E é bem provável que os membros desse partido fossem pessoas que controlavam a estrutura da igreja e não deixavam os novos, os jovens, participar dela. Quando eu falo nessa mensagem sobre esse partido, eu sempre gosto de dizer que Deus está levantando uma geração de jovens na nossa igreja, com uma nova forma de pregar, com uma nova forma de louvar, com uma nova forma de se comunicar, porque o futuro da igreja está na mão dos jovens. E é muito triste quando os jovens sofrem esse preconceito, porque sempre foi assim, não pode mudar. Eu cheguei aqui, era assim, então não pode mudar, porque a gente sempre fez assim, e assim, se fizer de outra forma é pecado. É interessante que o partido seguidor de Paulo contraria e desobedece aos próprios ensinamentos de Paulo. Existia o partido filosófico de Apolo. Apolo, ele era da cidade de Alexandria, onde tinha as melhores universidades. Ele era muito inteligente, o cara falava bem, eloquente. E Alexandria era o centro da atividade intelectual do mundo. E esse povo foi o povo que deixou o cristianismo um pouco mais intelectual. Eles eram os que diziam pertencer a Apolo, eram os intelectuais, que estavam lutando para que o cristianismo se convertesse rapidamente a uma filosofia e não uma religião. Apolo, ele era um grande orador, um homem influente, falava bem, e é muito provável que o grupo de Apolo tenha sido o grupo dos intelectuais, daqueles que gostavam de um discurso bonito, bem elaborado, eloquente, cheio de beleza. E aquele grupo, ele formou a elite cultural dentro da igreja. Os elitizados, os que sabem tudo. Os que ficam prestando cada coisinha que você fala para, na hora ali já. Falou errado aqui. Tem um Instagram que os caras só pegam as gafas dos pregadores para postar. Existia também o Partido Conservador de Pedro. Essas pessoas eram as pessoas que iam até a sinagoga e se dedicavam exclusivamente ao estudo da lei. Eles observavam todos os ritos dos judeus, todos, eles cumpriam todos. Os membros do partido de Pedro eram aqueles que ensinavam que o homem devia observar a lei para ser salvo. Era o partido legalista. Se você não andar desse jeito, você não é salvo. Se você não se vestir assim, você não é salvo. Se você não cortar o cabelo desse jeito, você não é salvo. Se você não falar desse jeito, você não é salvo. Eles queriam acrescentar algo à obra de Cristo. E existia também o partido cristão de Jesus. Porém, esse partido com um nome mais bonito
é bem provável que ele seja o partido mais problemático. Esse era o partido exclusivista. Os membros desse grupo, eles evidenciavam um orgulho espiritual, dando a entender que eles eram os únicos cristãos verdadeiros. Talvez esse grupo, eles dissessem o seguinte: quem não estiver do nosso lado, está fora. Quem não estiver no nosso grupo, não tem salvação. Quem não jogar no nosso time, não defender a nossa bandeira, não andar do nosso lado, não pertence à igreja de Deus. Talvez esse grupo fosse daqueles que consideravam os iluminados, os espirituais, com quem Deus fala diretamente. E deixa eu dizer algo para você. Quando Cristo morreu na cruz, todos nós recebemos livre acesso para ter comunhão com Ele. Ninguém tem um acesso exclusivo, especial. Tem um tipo de revelação mística diferente. Esse grupo não se submetia a qualquer líder humano. O erro desse grupo estava em dizer que pertenciam a Cristo, mas agir como se Cristo pertencesse a eles. Talvez essa seja a descrição de um pequeno grupo intolerante, santarrão. Gostaria de ler com vocês agora, bem rapidinho, para não prolongar muito, 1 Coríntios, capítulo 2, vou ler só os primeiros 5 versículos, que diz: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A grande questão aqui é que o evangelho estava sendo atacado pela igreja de Corinto. A integridade do evangelho estava sendo atacada. O evangelho estava sendo mudado. O evangelho estava sendo misturado com pragmatismo, estava sendo misturado com liberalismo. Eles queriam o evangelho e mais alguma coisa. Eles queriam acrescentar algo bonito ao evangelho. Eles estavam rejeitando a pureza e a simplicidade do evangelho. Paulo, ele relembra verdades à igreja de Corinto. Paulo, ele relembra do conteúdo do evangelho. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. O evangelho se centraliza na morte de Cristo. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas é a própria essência do cristianismo. Não há outro evangelho a ser pregado a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Não existe outra mensagem para ser pregado a não ser Jesus Cristo. A mensagem da igreja não tem que ser mensagem de autoajuda, não tem que ser mensagem que vai massagear o seu ego, não tem que ser nenhum desse tipo de mensagem. A mensagem é Jesus Cristo. A mensagem é as obras de Cristo. O evangelho aponta para Cristo, não para homens. Nossa geração tem seguido homens, não tem seguido a Cristo. A gente faz um culto bonito desse, a gente traz um louvor top para Cristo. A gente monta uma mensagem, a gente se prepara, a gente ora para Cristo.
Mas a maioria dos programas que a gente vê na mídia hoje da igreja evangélica tem pensado em satisfazer o homem. Paulo, ele não está pregando Cristo como um homem perfeito, por mais que Cristo fosse perfeito. Ele não está pregando Cristo como um mestre da religião. Ele não está pregando Cristo como um super exemplo de espiritualidade, por mais que ele tivesse contato direto com Deus. Mas antes, Paulo está pregando Cristo e esse crucificado. Paulo anuncia a morte de Cristo. Todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio evangelho. A mesma cruz que era escândalo para os judeus, que era vergonha para os gregos, era objeto da pregação de Paulo. Paulo, ele se gloriava daquilo que judeus e gregos se envergonhavam. Os judeus e gregos estavam fazendo isso na igreja de Corinto, enfeitando, deixando bonito, colocando filosofia, colocando sabedoria humana, dividindo a igreja. Mas Paulo decide pregar Cristo e esse crucificado. Paulo, ele relembra da sua dedicação exclusiva ao evangelho. O texto diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Paulo, ele está mostrando aqui que ele não foi a Corinto para abrir um fã-clube. Ele não foi a Corinto para apresentar uma filosofia ou uma ideia. Ele foi para Corinto para glorificar a Deus, pregando o evangelho de Cristo e esse crucificado. É como se Paulo estivesse dizendo: eu tomei uma decisão, eu não volto atrás dessa decisão, eu não quero tratar de nenhum assunto, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E a pergunta é: por que a paixão de Paulo pelo evangelho? Nada, dinheiro, poder, política, filosofia, nada podia ocupar na vida e na pregação de Paulo a cruz de Cristo. Paulo, ele entendeu que Cristo é tudo e em todos. Não há outra mensagem, não há outro evangelho. A vida para Paulo é anunciar Cristo. A pregação do evangelho é a maior necessidade da igreja e do mundo. Precisamos ter paixão pelo evangelho. Temos que ser pessoas que não tenham a mensagem a não ser o evangelho. Que não tem outro sonho a não ser o evangelho. Que não tem outra atração a não ser o evangelho. Que não tem outra bandeira a não ser o evangelho. E a grande pergunta que eu faço é: quando a gente olha para o evangelho de Cristo, qual que é a sua reação diante disso ao lembrar da pessoa de Cristo? Será que você tem alguma afeição por Jesus Cristo? Porque eu vejo a igreja tratando o evangelho com indiferença. O evangelho, ele tem poder para transformar, para curar, para levantar, para libertar. Não há outra fonte de poder para isso a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Imagine um homem inocente, sem pecado algum. Imagine alguém da sua família. Imagine seu animal de estimação, sem pecado algum. O pecado de toda a humanidade caindo sobre ele. Os pecados passados, presentes e futuros. O que você ainda vai fazer de errado, já caiu sobre Jesus Cristo. E a gente tem deixado de lado a mensagem do evangelho dentro da igreja. A gente tem deixado de lado o nome de Jesus Cristo dentro da igreja.
O pragmatismo encheu as igrejas e os pastores e líderes, eles têm trago um evangelho, uma palavra, uma mensagem a gosto da freguesia. E a verdade não é mais o que está na Bíblia, mas a verdade se tornou aquilo que tem funcionado para atrair pessoas. Tome essa decisão na sua vida. Não trate de nenhum assunto. Não deixe nada ocupar o lugar do evangelho na sua vida. Eu não quero tratar de nenhum assunto que não seja a cruz de Cristo. Porque Cristo é tudo e em todos. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Quando a gente olha para a igreja e essas divisões, o partido de Paulo, dos fundadores da igreja, eles não tinham entendido que quem faz a obra é Cristo e o Espírito Santo, porque os olhos deles não estavam em Cristo. Quando a gente olha gente nova chegando, gente nova trabalhando, servindo, a gente olha muito para a pessoa, quando na verdade a gente tem que olhar para além da pessoa e olhar para Cristo. Eles achavam que era eles quem realizavam a obra, que era do jeito deles, que era da maneira deles. No partido de Apolo, eles achavam que se não tivesse uma mensagem bem elaborada, o Espírito Santo não estava ali. Eles achavam que se não tivesse um grande conhecimento na palavra, aquela pessoa não fazia parte do corpo de Cristo. Tinha que ter conhecimento, tinha que ser intelectual, tinha que ser inteligente. Já no partido de Pedro, eles achavam que é só pela obra, eles esqueceram da obra de Jesus Cristo na cruz, da graça. E começaram a tornar a igreja simplesmente um ritual. Já no partido de Cristo, as pessoas começaram a se apropriar da pessoa de Cristo. E esqueceram que a graça de Cristo, ela foi manifesta a todos os homens. Não existe divisão na igreja de Deus. Cristo é tudo e em todos. Só há um evangelho, só há uma mensagem. E essa mensagem é Cristo e esse que foi crucificado por mim, por você. Glória a Deus. Que a nossa oração seja essa nessa noite. Exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça que nos alcançou, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor pela igreja, Pai. Que o Senhor nos faz resplandecer a Tua face e a Tua glória neste lugar, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, mais sobre a palavra. Que o Senhor venha nos ensinar, Deus, a amar uns aos outros, Pai. Que não haja divisão em nosso meio, mas que nós possamos ser unidos em uma só mensagem, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. Que esse possa ser o centro da nossa vida, o centro da igreja, a cruz de Cristo. Nada além disso, Pai. Nós queremos declarar hoje o quanto o Senhor é santo, soberano, glorioso, misericordioso, justo, fiel. Que o Senhor venha encher as nossas vidas com Teu amor, com a Tua bondade. E que o Senhor faça a Tua igreja triunfar no dia da glória de Jesus Cristo, Pai. É isso que eu peço, oro e Te agradeço em nome de Jesus.